Chico gosta imenso de música e gostaria, na medida em que forem feitas as perguntas, Galon, e ele respondê-las, você colocar um fundo musical com uma música bem bacana. Tá certo? Muito bem, estamos reiniciando o nosso programa, que hoje apresenta Chico Xavier. Antes de passarmos a segunda rodada com a nossa equipe de entrevistadores interna, porque a externa está do outro lado das câmeras, vamos chamar o Saulo Gomes, que irá escolher uma pessoa do auditório para formular uma pergunta ao Chico Xavier. Alô, Saulo. Perfeito. Dentre as inúmeras pessoas que já se propõem a fazer perguntas, o seu nome, por gentileza. Maria Ruda Cavalli. Pode fazer a sua pergunta. Um pouco mais alto, Saulo. Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim operações plásticas assim do nariz, do queixo, assim de rugas, se há algum inconveniente no plano espiritual para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações? Porque às vezes elas trazem benefício para a personalidade da pessoa, que se sente melhor. Nós queremos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim. De um modo geral, parece que ela quer saber se é pecado no plano espírita fazer operação plástica. Mas seria o caso de perguntarmos à rosa ou ao lírio por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz por que que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na Terra. A plástica regeneradora, com orientação médica, é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima, tanto quanto a geriatria e a gerontologia que chegaram no mundo pelas mãos da ciência, para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar, porque nós não devemos ambicionar o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal. Meu amigo Chico Xavier, eu gostaria que ele fizesse, depois de consultar o espírito de luz, que é do Emmanuel, me respondesse a uma pergunta que vem absorvendo a minha atenção desde há muito. O Zé Arigó, falecido Zé Arigó, notabilizou-se no Brasil e exterior através das suas intervenções cirúrgicas. Ele era o guia de um médico alemão, Fritz, Dr. Fritz. Eu pergunto se há possibilidade, dentro da doutrina espírita, de que a incorporação do espírito do Dr. Fritz continue se reproduzindo no Brasil, aqui em São Paulo em 5 ou 6 locais diferentes, em outras partes em 10 ou 15 locais também diferentes e sabidos, e tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. Isto é possível, Chico Xavier? Cremos que este caso merece estudos e considerações especiais. Não duvidamos de que o espírito de Dr. Fritz, que realizou tantas empresas de benemerência entre nós, através do médium José Arigó, não duvidamos de que ele possa encontrar um outro veículo, se bem que no gabarito da mediunidade de José Pedro de Freitas, o nosso Arigó, essa integração
dele com o médium seja um tanto ou quanto difícil, porque a integração de um espírito, pelo menos notável na beneficência, ou bastante elevado, requer tempo. Não podendo apreciar pessoalmente, isto é, não sendo lícito a mim promover um julgamento dos companheiros da mediunidade, estimaria de minha parte um estudo in loco com tempo suficiente para manifestar uma opinião consentânea com a razão, porque compreendo perfeitamente a surpresa do nosso querido amigo entrevistador, e jornalista, escritor, e nosso querido radialista Vicente Leporassi. Canal 4, no comando de uma rede de emissoras de televisão, integrada pela TV Paraná, Canal 6, Curitiba, TV Colorado, Canal 3, Londrina, Paraná, TV Rádio Clube, Canal 6, Recife, e TV Triângulo Mineiro, Canal 8, Uberlândia, Minas Gerais. E ainda a Rádio Tupi de São Paulo, em frequências de 19, 25, 31 e 49 metros, levando aos céus do Brasil e do mundo a palavra de Chico Xavier neste pinga-fogo especial. Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Chico Xavier. Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição já é de 1877, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está o livro, mostrei o frontespício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas. Que ano, Freitas? Em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camille Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro.
Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Doutor Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães como sendo o corpo bioplástico, só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física, no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro, a cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física. Mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física.
E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio, porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado ou sem cordas ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Durval Monteiro pergunta o seguinte: Chico e apenas Chico, com uma condição, que você retire o doutor da resposta anterior. A inquietação da juventude é uma constante desde muitos séculos. O homem, numa faixa que geralmente vai de 16 a 23 anos, é um rebelde. Depois, quase sempre, ele acaba se adaptando e se integrando à sociedade. No exato instante em que o homem se adapta, o seu espírito evoluiu ou se acomodou? Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, e isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens, de ambos os sexos, necessitam, principalmente hoje, de nossa compreensão. Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos igualmente e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Falamos numa experiência de mais de 4 decênios em que temos visto centenas, talvez, milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retardam o progresso individual e ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E ao mesmo tempo vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos, cada qual vivendo dentro da sua época de experiência física? Por que que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas a que foram chamados pela reencarnação? Allan Kardec, através da questão número 385, em O Livro dos Espíritos, trata disso com muita propriedade, e isto há mais de 100 anos. Nossos filhos são espíritos que vieram
de outras condições diferentes das nossas, são credores do nosso maior respeito. Nós falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através das suas experiências. Mas diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi um sistema de censura sistemática. Não estamos, de maneira nenhuma, reprovando adultos, nem censurando jovens. Estamos atentos à lição de nosso Emmanuel, que nos pede considerar que dentro da civilização do Ocidente é que nasceu a psicanálise com Sigmund Freud, para que nós sejamos tratados especificamente, individualmente, para nos ajustarmos ao amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse enunciado não veio de nenhuma decretação humana, veio daquele que nós temos como sendo nosso Senhor. Por que não podemos amar os nossos jovens, auxiliá-los, para que eles sejam eles mesmos? E por que é que nós não podemos receber deles o auxílio, não para que vivamos como muitas pessoas maduras estão vivendo em países da Europa, em grandes palácios dourados, nomeados como sendo cemitério dos elefantes, em que as pessoas amadurecidas na experiência humana se recolhem como pessoas inúteis e vivem uma vida de entretenimentos como se fossem marginalizadas pela idade física. Não, como adultos, podemos tratar de nossa saúde, sermos independentes, ampararmos os nossos filhos e eles também ampararem a nós outros, para que cada um de nós tenha a sua casa, tenha as suas afinidades, as suas relações, o seu mundo, os seus hobbies, as suas profissões, os seus afetos, a sua vida. Ao mesmo tempo, eles também podem ter as suas famílias independentes, com muito amor de nós uns para com os outros. Pedimos perdão ao nosso mediador, Dr. Almir Guimarães, e ao nosso distinto entrevistador, Dr. Durval Mendonça, por nos estendermos tanto na resposta, mas a pergunta é válida e nós não podemos tratar-nos uns aos outros como se fôssemos inimigos. Nós somos irmãos, somos pais, filhos, parentes, amigos, esposos, esposas, tios, tias, companheiros, mas acima de tudo somos espíritos imortais, filhos de Deus, cada qual sendo um mundo original criado por Deus. Aconselhemos os nossos jovens, amparemos os nossos jovens com as nossas experiências e que eles nos amparem com a sua força e nos amem, que nós todos precisamos de amor, mas que haja aquela fronteira que nós chamamos de respeito, para que cada um seja ele mesmo e para que nós possamos viver em paz uns com os outros, sem necessidade de cairmos em neuroses e depois em psicoses e recorrermos aos nossos amigos da medicina como doentes graves, arredados da vida e arredados do trabalho, que a vida para nós deve ser uma escola sem férias, com as pautas do descanso, mas todos fomos chamados a trabalhar. Muito bem, eu só não fico zangado com você pelo fato de você se alongar nas suas respostas, mas de me chamar de doutor eu fico. Chico, mais uma vez peço licença a você, peço licença à bancada de entrevistadores, ao público geral presente aqui no auditório do Sumaré e ao telespectador que nos honra com sua audiência lá atrás das câmeras, para suspender por mais um instante o nosso pinga-fogo desta noite. Voltaremos dentro de momentos para a nova apresentação do Chico Xavier.
Muito bem, voltamos aos seus receptores com o nosso Pinga-Fogo especial desta noite, apresentando o médio Chico Xavier. Vou lembrar aos telespectadores que estão nos honrando com sua audiência em vários pontos do país, das emissoras que já reservaram o tape deste programa e que só hoje não entram em cadeia, não via Embratel com o Canal 4, por terem assumido anteriormente compromissos inadiáveis com seus patrocinadores. Mas na semana que vem, este Pinga-Fogo estará sendo apresentado nas seguintes emissoras de televisão do país: Brasília, Canal 6, Itapuã, Canal 5, Salvador, TV Vitória, Canal 4, Vitória, TV Sergipe, Canal 4, Aracaju, TV Ceará, Canal 2, Fortaleza, TV Itacolomi, Canal 4, Belo Horizonte, TV Goiânia, Canal 4, Goiânia, TV Morena, Canal 6, Campo Grande, Mato Grosso, TV Centro-América, Canal 4, Cuiabá, Mato Grosso, TV Cidade Branca, Canal 5, Corumbá, Mato Grosso, TV Tupi, Canal 6, Guanabara, TV Marajoara, Canal 2, Belém do Pará, TV Cultura, Canal 6, Florianópolis e TV Piratini, Canal 5, Porto Alegre. Estas emissoras, todas elas, querem prioridade para a apresentação deste programa que está sendo gravado em videotape. A pergunta seguinte cabia ao Saulo Gomes. Cabe, né? Obrigado. Cabe, perdão. Tem pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte, ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal: a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo em qualquer parte do mundo? Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos, na condição de cristãos, a parábola do bom samaritano. Um ensinamento considerado antigo é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Em seguida veio um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida veio um samaritano, considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação,
para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós. Chico, enquanto o Saulo se pergunta para formular a segunda pergunta ao telespectador do auditório, formulo duas perguntas de telespectadores que endereçaram cartas e outro telefonou há instantes. Américo Bastos, que você repetiu duas vezes já que Emmanuel, o chefe dos seus guias espirituais, está presente. Ele quer que você confirme ou desminta se é exato que Emmanuel foi em vida o padre Manuel da Nóbrega. Ele sempre confirmou isso e dou disso testemunho. Creio mesmo que a minha presença junto deste auditório, dentro da minha pequenez, se deve a ele e à missão apostólica que ele sempre desempenhou no Brasil, desde os primórdios da nossa formação como nacionalidade e desde as primeiras fundações de São Paulo. Devo a ele a minha presença aqui, a ele que tanto tem amado o nosso país e cujo coração está sempre voltado para São Paulo, de onde ele recebe tanto amor e território da nação, a que ele consagra igualmente tanto carinho. Aceito plenamente, convictamente, a revelação dele mesmo, de que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, companheiro do grande Anchieta. E Anchieta, onde estará? E o padre José de Anchieta, onde estará? Ao que sabemos, no mundo espiritual. Permita uma observação rápida e histórica. Pois não.
Eu escrevi um livro sobre Anchieta, Exato. que obteve inclusive um prêmio das comemorações nacionais de Anchieta. E tive a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega. Aquelas assinaturas antigas, Hermano Manuel ou Emanuel. E tive a ocasião, inclusive, de xerocopiar essa assinatura e encaminhá-la a Chico Xavier, dada a identidade que se apresentava entre Manuel da Nóbrega, que se assinava Emmanuel. Eu pergunto a você, Chico, ainda falando de Manuel da Nóbrega, é exato que certa ocasião, há muitos anos atrás, ele o conduziu ao pátio do colégio e dali mostrou e deu a você, assim, uma visão panorâmica do que seria o São Paulo de hoje? Sim, é verdade. Ele nos convidou a irmos até o pátio do colégio, onde ele muitas vezes orou, afirma ele, pedindo a Deus abençoasse o chamado Planalto Piratiningano, esperando que naquelas campinas que se alongavam aos olhos dele, nascesse a grande metrópole que é hoje o grande São Paulo. Muito bem. Chico, Walter de Matos Correia pergunta: a ciência biológica tem cogitado da possibilidade de se congelar um ser vivo, humano ou animal, e depois de passado algum tempo fazê-lo voltar à vida. Considerando a intricada rede de ligações existente entre o perispírito e o corpo físico, pergunto se, à luz do espiritismo, isto seria possível. O espírito ficaria adormecido durante o congelamento ou este determinaria a imediata ruptura dos laços fluídicos vitais? Segundo as instruções dos nossos benfeitores espirituais, se essa criatura está com a sua vida orgânica assegurada por métodos científicos, naturalmente que o espírito está mais ou menos relativamente ligado ao corpo em atividade ou mais ou menos em posição de inércia, conforme o grau de elevação de que esse espírito seja portador. Está mais ou menos assim de plantão, aguardando o desfecho. Aguardando, e como num desdobramento em que a criatura trabalha muitas vezes fora do corpo, esse espírito poderá também estar desempenhando alguma tarefa, se ele está realmente ligado ao corpo congelado. Agora é o auditório quem pergunta. Saulo Gomes. Seu nome, por gentileza? É o público do auditório respondendo a sua mensagem, Chico. Nelson Mancuso. A sua pergunta. Gostaria de perguntar ao nosso prezado irmão Chico sobre um dos assuntos mais controvertidos e que me toca profundamente. Por isso, de grande valia, será com muita emoção que eu verei a resposta. Saulo, eu gostaria que ele falasse mais alto, porque você não está ouvindo. É o seguinte, repito. Pode fazer a pergunta? Irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo que queria ouvir o esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com assistência do nosso irmão. Essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal.
Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer a carne, mas não é bem isto. A maioria de nós ainda necessita da carne, e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem, e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta. Chico, mais uma vez peço licença a você, peço licença à bancada de entrevistadores, ao público geral presente aqui no auditório do Sumaré e ao telespectador que nos honra com sua audiência lá atrás das câmeras, para suspender por mais um instante o nosso pinga-fogo desta noite. Voltaremos dentro de momentos para a nova apresentação do Chico Xavier. Meu caro Luiz Galon, nosso diretor de TV desta noite, eu espero que esta fita de tape seja um pouco maior do que as duas anteriores, para que as interrupções não sejam assim tão frequentes. Vamos então reiniciar o nosso pinga-fogo, e a pergunta seguinte cabe ao Freitas Nobre. Tendo em vista a alta oportunidade da pergunta que foi formulada pelo nosso companheiro Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas lembrar algumas anotações de atualidade sobre esta pergunta. Os soviéticos fotografaram uma aura, ou como dizem eles, um corpo bioplasmático interpenetrando o organismo físico, segundo revela a publicação americana Notícias Psíquicas de setembro último, em artigo de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia. Essa informação vem completada por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nesse corpo bioplasmático. Não seria esse corpo bioplasmático dos soviéticos a aura que envolve os grandes vultos da Igreja Católica e o que os espíritas denominam perispírito? Teria essa constituição bioplasmática uma composição mais ou menos ectoplasmática? Ora, a pergunta foi plenamente respondida por Chico Xavier, e eu só li as observações, dada a sua atualidade e a publicação recentíssima, que foi acompanhada pelo eminente professor Hernani Guimarães Andrade. Então, a minha pergunta agora é com referência ao planejamento familiar. Entendem os espíritos que o assistem, Chico Xavier, que o casal deve ter filhos à vontade, ou deve ou pode planejar a sua vida de acordo com as possibilidades do casal? Antes de mais nada, repito, tem pelo menos 10 perguntas no mesmo sentido, de telespectador.
Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que não devemos estar traduzindo o pensamento do codificador. Não devemos controlar as ocorrências da natalidade enquanto essas ocorrências não perturbam os mecanismos da natureza. Diante da vida de hoje, a pergunta de Sua Excelência, o deputado Dr. Freitas Nobre, é uma pergunta muito válida, porquanto nós nos encaminhamos cada vez mais para uma participação sempre mais ampla do Estado na assistência à família e muito particularmente à criança, em vista dos problemas que a criação de alguém que chega à Terra envolve na atualidade. Precisamos solucionar muitas questões de assistência, de instrução, de manutenção, de orientação no lar e no grupo social, e, portanto, o casal tem direito, perante as leis divinas, a considerar as suas possibilidades. E muito melhor considerar essas possibilidades do que entrarmos pela perpetração do delito do aborto, de vez que o aborto traz consequências ruinosas, claramente deploráveis no corpo espiritual da criatura. Sua Excelência, o nosso deputado Dr. Freitas Nobre, se refere à auréola dos santos, que, sem dúvida, é constituída por emanações sublimes do estado de elevação em que o espírito dos heróis santificados do cristianismo se encontram. Mas, em contraposição, temos as criaturas que no mundo espiritual inferior se encontram num campo de sombras, às vezes quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, vimos-la no mundo espiritual e ela estava em condições muito lamentáveis e se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois de 1942, ela reencarnava. E, ultimamente, encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E, com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto,
ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum, e amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família. Muito bem. Dr. Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier. Alguns cientistas europeus, como o Dr. Konstantin Raudiva, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica. Emmanuel sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência no mundo atinja essa realização. Até agora, o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da Terra tem se verificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo medianímico. Mas esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta, porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma, sem o concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo, que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte, quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo, compreendendo-se que o nosso Divino Mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição. Pinga Fogo, série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier. Durval Monteiro com a pergunta seguinte. Antes eu queria fazer mais um protesto pelo recente doutor. Protesto? Ele me chamou de doutor novamente. Chico, sabe, Chico, a velha mania de repórter fez com que esse seu amigo passasse uns 3 dias consultando livros, buscando a melhor fórmula para fazer as perguntas, tentando encontrar maneira para levantar polêmica, buscando incoerências nas ideias que você defende. De repente a velha mania cai por terra e
e o repórter se sente muito pequeno ante um homem que, em meio ao caos do século, em meio a tanto desamor, está aí humildemente se balançando numa cadeira e falando do amor das pessoas, do amor das coisas, do amor. Um homem que está aí exalando paz e amor. Foi exatamente aí que me ocorreu a próxima pergunta. Paz e amor. Essas duas palavras encerram a filosofia de um movimento jovem que está tomando conta do mundo, o movimento hippie, eu acho que todos conhecem. Como é que você, Chico Xavier, vê o movimento hippie? Eles não seriam espíritos privilegiados, Chico? Etimologicamente, devo informar ao nosso caro entrevistador, Dr. Durval Mendonça, que não conhecemos a significação da palavra. Tivemos a oportunidade de conhecer irmãos nossos filiados ao movimento hippie no exterior. Ficamos a meditar se seria um protesto válido deixar o estudo e o trabalho ou as disciplinas construtivas da vida para edificarmos uma vida nova. Não pude, naturalmente, dentro de minha insignificância, formular qualquer julgamento. Mas, sinceramente, tenho visitado por várias vezes a Praça da República, no Grande São Paulo, e visitado a chamada comunidade do Imbu, dentro do Grande São Paulo, e vejo que os hippies do Brasil apresentam trabalho. E onde há trabalho humano, há dignidade humana. Cremos que seria válida uma pesquisa das autoridades competentes, ouvindo os nossos jovens, procurando conhecer quais as aspirações deles, como é que se estrutura o movimento hippie no Brasil, de que maneira este movimento pode ajudar a comunidade, porque sempre o Espírito de Emmanuel me ensinou a filiar os meus impulsos a este princípio, respeitar a criatura humana pelo trabalho que ela oferece à comunidade. Nunca escogitar, vascolejar o coração dos nossos irmãos, nem a consciência dos nossos irmãos, sejam eles quais sejam, mas respeitá-los pelo trabalho que eles nos ofereçam. E os nossos irmãos, dentro do movimento hippie no Brasil, mostram um trabalho artístico, artesanato admirável. Gostaria de minha parte de ouvi-los, saber deles como é que se organiza o movimento hippie e em que ponto poderíamos, o senhor Dr. Durval Mendonça, que é um técnico de comunicações, como é que podemos dialogar, comunicar-nos uns com os outros para sabermos qual é o nosso comportamento para com eles, já que eles nos merecem o respeito e o apreço pelo trabalho que eles nos oferecem. Mas aí eu acrescentaria a pergunta do Durval, com a sua permissão, Chico. Então, o que diz você dos hippies dos Estados Unidos que têm comportamento inteiramente diverso desse a que você se refere aqui no Brasil? Não pude formular um juízo, porque os nossos companheiros de humanidade no Grande São Paulo, que eu tenho conhecido mais intimamente pelo espetáculo brilhante de trabalho que eles apresentam. Eles nos apresentam tarefas edificantes, impulsos artísticos e realizações artísticos, às vezes admiráveis, nos lances de serviço que eles conseguem atingir. Nos Estados Unidos
que na Inglaterra não pude penetrar assim o movimento hippie. Estimaria vê-los trabalhando para que eu pudesse ajuizar com mais segurança sobre o movimento, já que toda criatura humana é digna do nosso maior respeito. Refiro-me a hippies em Nova York e em Londres. Rádio Tupi de São Paulo, a mais poderosa emissora paulista, em rede com o canal 4, transmitindo para todo o Brasil, nas frequências de 19, 25, 31 e 49 metros, e também para o mundo, este programa com Chico Xavier. Saulo Gomes pergunta o seguinte. Como repórter privilegiado que fui durante 14 anos, 3 anos e meio, recordo, que trouxe para essas mesmas câmeras uma das mais sérias e importantes mensagens suas. No momento em que o mundo assistia o início sério dos transplantes de coração e que Barnard e Zerbini, em respectivas posições, davam os seus grandes pacientes como quase que inteiramente recuperados, produto daqueles transplantes, Chico. Trouxemos em tape o produto da mensagem psicografada por você, do professor Bezerra de Menezes, e que tecnicamente desaconselhava àquela época esses transplantes. E realmente todos os transplantados se foram. Nenhum deles nos dá nesse momento a certeza de que aquela mensagem não dizia a verdade. Em que termos você colocaria hoje o mesmo assunto, a mesma mensagem? Os transplantes ainda estariam em termos de 3 anos e meio? Ou há uma posição diferente já para você dizer a todos? Sobre a pergunta, tem aqui, dessa pergunta do Saulo, Chico, várias perguntas de telespectadores. Eu queria aproveitar e complementar a mesma pergunta, só que um adendo a mais. O fenômeno da rejeição, há alguma implicação espiritual no fenômeno da rejeição? Muito comum nos transplantes? O assunto tem sido objeto de vários estudos de nossa parte com Emmanuel, com nosso amigo espiritual André Luiz e outros benfeitores desencarnados. O problema da rejeição é nitidamente um problema de incompatibilidade dos tecidos do doador com os tecidos do receptor. Mas o nosso André Luiz afirma, muitas vezes, isso respondendo ao nosso caro entrevistador, o nosso amigo e jornalista, senhor Saulo Gomes. O nosso André Luiz, que foi médico no plano físico, ele assevera que os transplantes devem continuar merecendo o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filatov, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Chico, a jornalista Vilma, da revista Intervalo, presente ao auditório, está muito preocupada com as mortes coletivas. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão.
são as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Muito bem. Dona Olga, Chico, pergunta: o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de liberação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais. Nada menos de 72 horas de câmara fria para o nosso veículo carnal quando nos desvencilhamos dele, no caso de optarmos pela cremação. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade de Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo, mas para o Espiritismo a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Muito bem. Chico, Saulo está atrás de mim e vai registrar a pergunta de uma pessoa que desfruta de grande influência nos setores artísticos do país. Saulo. É a homenagem que prestamos ao cinema brasileiro na presença, mensagem e pergunta do artista e homem sério Anselmo Duarte. Ao nosso caro irmão Chico Xavier, é para mim uma honra poder dirigir a palavra a você e fazer uma pergunta que tenho a impressão que seria uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. O que pensa você, como analisa, os chamados milagres da Igreja Católica? Ou seja, o a aparição de Nossa Senhora, Mãe de Cristo, em Lourdes,
em Fátima, e no caso de tratar-se de uma materialização espiritual, queria saber se em algumas oportunidades os chamados santos da Igreja Católica têm deixado mensagens através da religião espírita. Nós nos sentimos muito honrados com a pergunta do nosso grande líder de arte no Brasil, que é o nosso querido e festejado Anselmo Duarte. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente do altar daquela que nós veneramos como sendo Nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a Assembleia. Do altar consagrado a Santa Teresinha de Lisieux, muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicos da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Tivemos ocasião de, por misericórdia de Deus e com o amparo da comunidade espírita cristã, e sobretudo com a assistência de dois amigos extremamente queridos para nós, um de Uberaba e outro de São Paulo, tivemos a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Lourdes e vimos ali demonstrações extraordinárias de fé. Sentimos a espiritualidade do Evangelho na cidade de Lourdes como se o cristianismo estivesse renascendo na procissão em toda a sua pureza. Portanto, todos os fenômenos de bondade divina através da Igreja Católica, que nós consideramos como mãe de nossa civilização, eles todos são legítimos, credores de toda a nossa veneração. Nós não estamos separados, os evangélicos reformistas e nem os espíritas cristãos, por diferenças fundamentais. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e que reverenciamos em sua santidade o Papa, em nossos eminentes cardeais no Brasil, protetores da nossa fé. Nós não podemos esquecer isto, e amamos a religião tradicional em tudo que ela tem de belo, em tudo que ela tem de divino, embora estejamos pessoalmente na faixa do espiritismo cristão, dentro das conceituações de Allan Kardec, porque a mediunidade nos chamava para esse campo de trabalho que também é profundamente cristão, e para ele um dia partimos das nossas atividades na Igreja Católica com a bênção de um sacerdote a quem nós amávamos como se ama a um pai. Pode-se dizer, então, ecumenicamente, que a religião boa é a que melhora o homem? A religião é sempre boa. E toda religião boa
isto é, fundada nos princípios do bem, que torna os homens bons, essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos dizer assim, nos conceitos modernos de nossa vida, nos tempos de hoje, é um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor, autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, a que se referiu o nosso querido entrevistador, Dr. Durval Mendonça. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Chico, estamos nos aproximando 3 horas de programa. Tenho certeza que nem o público presente aqui neste auditório, nem os telespectadores estão cansados. Mas acredito que você já comece a sentir um certo cansaço. Vou pedir ao Saulo que formule mais uma pergunta a um telespectador do auditório ou telespectadora, para que possamos então passar a penúltima rodada da noite. Porque a última, você mais ou menos sabe de que forma irá se desenvolver. Nos parece, podemos dizer ao telespectador, que uma etapa do mundo israelita aqui está presente. É o professor Beni, que em nome deste grupo de São Paulo formula a sua pergunta. Ele tem um pouco de sotaque, porque não se trata de brasileiro. Boa noite. Eu gostaria de saber, tenho um grande prazer de estar aqui, porque me interessa muito pelos estudos do Espiritismo, não? Gostaria de saber, eu fui convidado por umas pessoas do professor Ercolano para assistir um trabalho de materialização. E eu cumpri as recomendações que me foram concedidas previamente. Eu presenciei alguma coisa, vi algo lá, não me lembro, aqui num bairro passando Santana, eu vi. E a pessoa que foi comigo, outra pessoa israelita, eu vi tudo isto lá e ele me disse que não viu, absolutamente, me acusando de mistificador, não? Eu gostaria de saber por que eu vi esta manifestação lá e esta pessoa não viu. Entendeu, Chico? Ele participou de uma sessão de fenômenos de materialização. Ele assistiu, viu as pessoas, viu os espíritos se materializarem. E o amigo não viu. E o amigo então o taxou de embusteiro, de mistificador. Ele quer saber que em sessões dessa natureza, por que em sessões dessa natureza, algumas pessoas podem observar a verificação desses fenômenos e outras não. Cremos que o problema estará afiliado à sensibilidade visual do ponto de vista psíquico de nosso amigo, porque muitas vezes temos ido pessoalmente a reuniões, verificamos a presença de determinadas entidades e muitos amigos não as veem. Acreditamos que o nosso amigo é portador do que nós chamamos de clarividência mediúnica, talvez não muito desenvolvida por enquanto, mas suscetível de encontrar um grau muito elevado de evolução, propiciando a ele mesmo ensinamentos muito grandes e lições que serão para ele verdadeiras bênçãos da espiritualidade superior. Ô Chico, estou notando uma coisa, nós estamos muito sérios esta noite. O programa anterior foi mais aberto.
Você está muito sério, eu estou muito sério, os entrevistadores estão muito sérios. Eu estava me lembrando aqui de um episódio que você me contou quando voávamos de Belo Horizonte a São Paulo. E me lembrei também que a ocasião a que você se referia está se aproximando novamente, que é exatamente o Natal. Você falava naquele problema da roda, está lembrado? Recordo. A roda parou? Ou você pensa que poderá parar? Não. Gostaria de uma explicação mais clara sobre a roda. Então eu vou só dar a abertura e o resto você conta. O Chico faz questão que se saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi para mim o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista, vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as 2 pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200.000 antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150.000. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume
a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então um dia ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos. E eu peço ao senhor para não pensar nisso, não. E o senhor não fica preocupado com isso, não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Então disse: meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos, no tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão. Porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai. Aquela queixa dele era uma queixa de um doente que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando, mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos, porque eu vendo bilhete de loterias e naturalmente que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, na hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira. Eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Ô Chico, depois de amanhã correm os 9 bilhões de cruzeiros. Você já comprou o seu bilhete? Comprei 5 tiras. De números diferentes. Está nas mãos de um amigo nosso chamado Sr. Wicker Batista de Uberaba. Ele fez a compra para mim, a meu pedido, para que depois eu fizesse o pagamento a ele. Guardei as 5 tiras porque ele me entregou para guardar. Agora, sinceramente, eu não sei o dia que corre. É quarta-feira depois de amanhã. É muito cara, mas 5 tiras eu tenho.
Ô Chico, um telespectador quer saber de você, antes de passarmos a penúltima pergunta com a equipe interna, se nas suas comunicações com seus guias do além, do espaço, existe também censura. Eu explico censura de que maneira? Se eles comunicam um fato a você que possa acontecer ou qualquer coisa de maior importância e impedem você de transmitir aos seus adeptos, aos seus fiéis, essa comunicação. Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos nossos irmãos. Portanto, ele nos ajuda a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio. Até hoje tem sido assim, conquanto essa censura não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. Do ponto de vista literário, muitas vezes tenho tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que os sensibilizaram neste mundo, mas sem maior proveito para a terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio, porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo, que possa nos ajudar. Muito bem, e passamos então à penúltima rodada da noite com o Vicente Leporassi formulando a sua pergunta. Apenas para esclarecer, Chico, que o seu pai, quando desencarnou, o sistema da Loteria Federal era diferente. Agora não adianta que ele insista em parar a roda, porque não é mais feito no sistema Fichet, não. Agora são esferas com um número completo, cada esfera tem 5 logaritmos. É uma roda, como, por exemplo, essa que a gente vê no programa de televisão, são os números completos, são 53 mil bolinhas enterradas numa urna, e numa outra urna posterior, uma outra urna ligada, existiam os prêmios. Primeiro prêmio, segundo prêmio, etc. Quer dizer que se o seu pai estiver preocupado em fazer parar a roda... eu acho que ele não consegue, nem a roda, nem a bola. Eu devo estar muito feliz porque não me falta nada. E todas as dívidas foram muito bem pagas, estamos muito bem. As meninas cresceram, se casaram, os rapazes também têm outras vidas. Estamos muito bem, ele e eu. Ganhamos por outra loteria. E depois, a mais a acrescentar o seguinte, Chico Xavier, acontece que o nosso número, o seu e o meu, estão sempre escritos em esferas bem maiores que aquela do buraco, onde elas possam atravessar. Não vai sair nunca. Nosso caro amigo, Sr. Vicente Leporassi, fala muito bem. Mas eu quero falar justamente sobre meu pai, o Chico Xavier. Aquele que lê como eu leio as coisas que dizem respeito ao Espiritismo, que praticam, que militam também num ramo do Espiritismo, eu estranho o Chico Xavier e não acho quem me explique. Meu pai desencarnou em 1938, há 33 anos, portanto. E até hoje não chegou ao meu conhecimento, nem a ninguém da minha família, que em qualquer circunstância o espírito do meu pai tivesse se manifestado através de um médium. Não só nas nossas relações, como extra-relações, nunca soube que o espírito tivesse baixado. Então eu lhe pergunto, Chico, o espírito, meu pai que é de espírito gaiato, galhofeiro, e transmitiu esse espírito ao filho. Eu pergunto se um espírito para se tornar superior e baixar a terra e ser invocado, ele precisa passar por que espécie de análise? Ele precisa passar por um crivo especial, precisa se subordinar a um tratamento especial. Como se opera esse fenômeno do espírito que baixa, vem à terra e se manifesta? O assunto, devemos dizer ao nosso caro amigo, o Sr. Vicente Leporassi, o assunto é novo na humanidade e a ausência aparente de senhor seu pai não implica numa falta de elevação. Ele estará continuando a dispensar aos familiares a mesma ternura de sempre e ter-se-á naturalmente subido, ter-se-á elevado muito, mas
provavelmente ele não terá encontrado ainda os recursos à manifestação no plano físico. A ausência de um médium, condições adequadas para que ele se faça claramente reconhecido. Muitas vezes os nossos queridos familiares encontram oportunidade para se expressarem a nosso benefício, mas às vezes o médium está em condições deficientes e eles desistem de se comunicar conosco de modo imperfeito, porque muitas vezes cairíamos numa surpresa menos construtiva e a perplexidade agiria em nosso desfavor. Acredito que o Senhor, seu Pai, estará auxiliando muito ao nosso amigo e a todos aqueles que ele deixou na terra e estará esperando oportunidade. Muito bem. Freitas Nobre pergunta o seguinte. Sim, amigo, vou usar de um recurso não muito legítimo, porque vou fazer duas perguntas, dada a premência do tempo e a necessidade de fazê-las. A primeira é a seguinte: o texto evangélico lembra que não deve o homem separar o que Deus uniu. Argumenta-se de um lado que o casamento, portanto, é indissolúvel, e de outro lado que aquilo que Deus não uniu pode ser separado, porque não foi Deus que uniu. Pergunta então como os mentores espirituais de Chico Xavier interpretariam o texto bíblico. E em segundo lugar, há uma preocupação, ainda hoje os nossos companheiros de rádio me pediram. Pergunta ao Chico Xavier, já que você vai ser um dos perguntadores, pergunta como é que a população deste mundo cresce, deste planeta cresce desta maneira, se com o problema da reencarnação, a fonte de vida para toda essa população teria origem exatamente onde? Essa pergunta dos companheiros de rádio é uma pergunta que anda, às vezes, nas preocupações gerais de muitas pessoas. Evidente que muitos de nós aqui podemos ter o nosso entendimento a propósito do assunto, mas os nossos companheiros de rádio, que hoje estão tão interessados nesta matéria de espírito, me pedem para formular a pergunta. E aí ficam as duas interrogações, pedindo a você desculpas pelo expediente que usei para formular. Absolutamente, ele é perfeitamente legítimo. Apenas eu peço licença a você, ao Chico, a todos os presentes, aos telespectadores, porque o Luiz Galon, diretor de TV que nos conduz esta noite, avisa que esta fita de tape, mais esta, a terceira, está praticamente esgotada e que não haverá tempo para registrar a resposta do Chico. Portanto, haverá a troca de fita, o Chico responderá a sua pergunta e o programa continuará normalmente, certo? Então, até já.